Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez. E hoje eu vim falar um pouquinho daquela planta, rabo de macaco. Como cuidar e deixá-la bela e saudável. E aí, ficou curioso ou curiosa para aprender a cuidar do seu rabo de macaco? Então não saia desse vídeo. Assista o vídeo até o final. Então, você já deve ter visto, né, durante andanças na cidade, a planta rabo de macaco. Ela recebe esse nome por conta da sua aparência, que se assemelha à cauda do animal. Pois é, gente, ela é muito linda. É uma planta muito bonita que agrega maior valor em qualquer decoração. A planta rabo de macaco é um tipo de cacto. Isso mesmo, não parece, né? Mas ela é um cacto. Ela é tão diferente, mas ela é sim um cacto. Então, ela pode ser cultivada em vasos, aqueles vasos suspensos ou ainda em vasos que ficam em cima da superfície. Porém, você pode e deverá tomar cuidado em relação à exposição solar e às regas. Agora nesse vídeo eu vou falar para você todos os cuidados essenciais para a planta rabo de macaco. Cada planta pede um tipo especial de cuidado. Com a planta rabo de macaco não seria diferente. Então vamos lá para as dicas para você não errar na hora de cuidar da sua planta rabo de macaco. A iluminação adequada, isso. Por ser um tipo de cacto, a planta rabo de macaco não costuma sofrer com a exposição aos raios solares. Ainda assim, sempre que possível, você deve colocá-la em uma área assombreada. Isso mesmo, uma boa ideia para cultivar a planta é colocá-la na varanda. Assim, durante alguns períodos do dia, ela recebe os raios solares e a sombra também estará na medida certa. Por isso, lembre-se dessa dica. A temperatura ideal para a planta rabo de macaco? Isso mesmo, a planta rabo de macaco é muito comum na Bolívia e também no Brasil. Ambos os países contêm um clima tropical. É nessa temperatura que as plantas crescem e ficam mais saudáveis com maior facilidade. Então, eu indico que para se desenvolver e ficar bonita, a sua planta deve-se, de maneira eficiente, ela deve estar posicionada em ambiente de temperatura entre 10 graus a 32 graus. E também ela tem que ter um solo ideal para o crescimento saudável. O cacto rabo de macaco precisa de um solo que possa conter bastante oxigênio, solos bem drenados e solos leves e úmidos. Portanto, os solos arenosos e argilosos são ideais para o cultivo dessa planta. E é importante sempre que você invista em um tipo de solo que não seja assim misturado com outros ingredientes, pois essa mistura de solo combate a podridão das raízes e tem um nível de pH regulado. Então, e a regra da planta rabo de macaco, como o cacto rabo de macaco, é uma planta que floresce na primavera e no verão, deve ser irrigada especialmente nessa época. No entanto, como esse vegetal vive no calor, eles precisam de mais água. O teste para saber se o cacto precisa ser regado e sentir é sentir o substrato com os dedos. Se estiver seco, é hora de regar, mas tome cuidado com a overdose, pois muita água pode causar podridão do caule e da raiz. E os cactos, rabo de macaco, são uma planta cujos caules pode ter mais de 1 metro de comprimento, de modo que as medidas que crescem, que eles vão crescendo, formam um pêndulo, né, em torno dele. As hastes não sofram separação acidental e desnecessária, é importante transportá-la para outro vaso. Para isso, basta preparar um vaso de sua preferência, com um solo arado e bem drenado e leve. E em seguida, corte os caules em excesso com a tesoura apropriada. Coloque-os no solo preparado, regue e espere que ele se desenvolva. Então, os vasos ideais para cultivar a planta rabo de macaco é aqueles vasos de plástico
aqueles de plástico ou barro. Recomenda-se que este tenha furo no fundo, para que a água de irrigação possa escoar e não se acumule nas raízes, evitando assim o seu apodrecimento. Além disso, para que o solo não escape desse buraco, um truque é colocar uma manta, aquelas geotextil, no fundo do vaso antes de colocar o substrato. Quando eu não tinha conhecimento de como cuidar das minhas plantas, eu não colocava nessa manta. Aí então eu colocava o substrato. Quando eu ia regar, vazava tudo com a água. Aí eu comecei a estudar, pesquisar e vi como é necessária essa manta no fundo do vaso antes de colocar o substrato. Isso evita que a gente desperdiça e cuida melhor, né, das nossas plantas para elas ficarem lindas e maravilhosas e causando inveja a todos que olham. Hoje em dia as minhas plantas são muito mais bem cuidadas e fica sempre saudável e bonita com todos esses cuidados que eu tenho agora com elas. Eu também, para que o vaso tenha uma boa drenagem, eu coloco também pedrinhas de brita para reter aquela umidade do solo. Fica bom pra caramba, gente. Então, agora que você já aprendeu sobre como cuidar da planta rabo de macaco, é hora de começar a cultivá-las em sua casa ou em seu apartamento. Portanto, conte aí no comentário se você tem, se você conhece e como está a sua planta rabo de macaco. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido das explicações e que vocês consigam recuperar e cuidar melhor das suas plantas com essas diquinhas que eu venho dando aqui nos meus vídeos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e tchau e até o próximo.